Eu tenho certeza que se você trabalha com JavaScript ou TypeScript, provavelmente você já trombou com a palavra GraphQL em algum lugar, né? E se você for igual eu, por exemplo, eu escuto uma palavra e eu não vou direto ouvir o que ela faz, eu não vou direto pesquisar o que ela faz, apenas quando eu leio sobre aquela coisa eu sei, esse GraphQL resolve um determinado problema que eu tenho. Vamos aprender isso aqui. Então, para encurtar a sua vida, para encurtar o seu entretenimento aqui no YouTube, eu vou trazer um vídeo que eu fiz. Eu já fiz isso antes com o TypeScript, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o TypeScript aqui com o GraphQL, tá? Eu vou pegar minha primeira aula onde eu introduzo isso aqui ao GraphQL, vou colocar aqui na tela para você ver, e aí você vê se ele resolve algum problema que você talvez esteja tendo nesse momento e talvez seja o momento de você aprender o GraphQL, beleza? Então vou deixar essa aula aqui com você e eu espero que você goste. Fala pessoal, nesse curso a gente vai aprender sobre GraphQL aqui no caso. E nada melhor do que, para a gente começar, né, para a gente ter um pontapé inicial, a gente entender o que é o GraphQL, o que ele resolve, né, no caso, quem criou o GraphQL, quem mantém, essas coisas, quem usa, né, o GraphQL, que nada melhor do que a gente primeiro conhecer a ferramenta que a gente vai utilizar e depois começar a utilizar. Essa aula é bem mais teórica do que eu gostaria de trazer para você, porque são mais informações, né, no caso, mas eu acho importante para a gente pelo menos conhecer a ferramenta que a gente vai utilizar, né? O GraphQL aqui no caso, ele, se você entrar no site aqui, graphql.org, ele já vem de cara explicando o que ele faz, mas isso daqui não explica basicamente nada, né? Ele fala que é uma query language for your API, no caso aqui, ou seja, uma linguagem de busca para a sua API. Mas o GraphQL é muito mais do que isso, e você vai ver isso aqui ao longo do curso todo, tá? Então, se você não entender alguma coisa que você vir aqui nesse momento, nessa aula, não se preocupe que a gente vai, é claro, aprofundar nessas coisas e você vai entender completamente do que eu estou falando aqui. Beleza? Mas eu diria que o GraphQL é um padrão novo que a gente tem para fazer busca e manipulação de dados que foi criado pelo Facebook lá em 2012, beleza? Então faz bastante tempo que o GraphQL está sendo desenvolvido, no caso, e ele foi liberado publicamente em 2015, e depois, em 2018, ele passou a ser mantido pela GraphQL Foundation, aqui no caso, e hospedado pela Linux Foundation. Aqui no caso, você pode ver aqui embaixo aqui, do site do GraphQL aqui no caso. Beleza? Ele é um projeto open source, ou seja, vários desenvolvedores e empresas enormes utilizam o GraphQL e mantêm o desenvolvimento do GraphQL. Então, pode ser que ele mude e cresça bastante ainda, né, no caso, e ele é utilizado por muita gente grande, tá? Se você observar aqui, ó, aqui também no caso, ó, e aqui nesse outro link que eu deixei aqui, você vai ver que aqui tem empresas como Facebook, Airbnb, GitHub, PayPal, Twitter e muitas outras empresas que também utilizam o GraphQL. Então não é um softwarezinho que você está aprendendo como brincadeira. É um software já muito maduro que é utilizado por muitas empresas grandes aqui, tá? O GraphQL, no caso aqui, se você observar aqui também, a partir do nome e da logo, ele já dá uma dica enorme sobre o que ele faz, tá? No caso. Então, graph aqui seria o caso de grafos, tá? A gente já vai falar sobre isso aqui. E essa logo aqui representa exatamente um grafo aqui que a gente vai falar também. E o QL significa Query Language, que seria o linguagem de busca, né, no caso. Só que ele faz também, é óbvio, manipulação de dados, que a gente vai ver posteriormente aqui e ao longo do curso todo também, tá? Então, grafo, no caso, que eu falei aqui para você, ele é uma parte da matemática, tá? Especificamente aqui do campo da teoria dos grafos, aqui no caso. E você não precisa ser um matemático importante, nem entender tanto de matemática para utilizar o GraphQL. Mas só para a gente compreender mais ou menos o que é um grafo, vamos pegar aqui, ó, um exemplo, no caso aqui. Então, um grafo seria basicamente uma ligação que eu tenho entre conjuntos, né, no caso, que são chamados aqui na matemática, né, no caso de vértices,
e eu tenho arestas que ligam esses conjuntos. Então, imagina aqui comigo que eu tenha, por exemplo, dados. Vamos falar de números que fica mais fácil da gente compreender. Imagina lá que eu tenho dados, por exemplo, de usuários, eu tenho dados, esses usuários, por exemplo, podem fazer compras no meu site, eles podem ter uma wishlist, né, lista de desejos, eu posso ter, sei lá, os endereços desses usuários, enfim, várias coisas aqui. Esses dados, eles precisam se relacionar, né, no caso. Então, para a gente fazer uma ligação entre esses dados aqui, a gente utiliza as arestas, ou do inglês edges, aqui no caso, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma relação entre o 0 e o 3, suponha que o 0 fosse usuários e o 3 fossem produtos, no caso aqui, eu faria uma aresta aqui, no caso, ligando o 0 e o 3. Então, por exemplo, 0 e 3... tem uma ligação aqui. Esse é um gráfico direcionado, tá vendo? Então, isso quer dizer que do 0 eu consigo enxergar o 3, mas do 3 eu não conheço o 0 aqui. E eu posso fazer essas ligações da maneira que eu preferir, no caso aqui. Então, por exemplo, eu poderia querer chegar no 2 aqui. E eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso ligar o 0 direto no 2, ou eu posso ligar o 3 no 2 e a partir do 3 eu chegar no 2. Então, eu entraria pelo 0, viria para o 3, depois viria para o 2. Ou eu poderia simplesmente... eu já falei todas as ligações, né, no caso. Mas vamos fazer essa ligação. Então, por exemplo, se eu quisesse chegar do 3 ao 2, eu chegaria. E também a partir do 0, como eu tenho do 0 acesso ao 3, eu consigo também do 3 chegar ao 2. Então, a partir do 0, eu consigo também chegar no 2. E assim por diante, eu posso ter uma ligação de 0 e 1 também aqui no caso, fazendo eu ter a possibilidade de chegar no tipo de dado 1 aqui. E eu também posso, além de ter relações unidirecionais, que são esse tipo de relação aqui, né, no caso, onde 0 conhece 3, mas 3 não conhece 0, eu posso também ter relações bidirecionais. Por exemplo, eu posso fazer o 3 também conhecer o 0 aqui no caso. E aí, a partir do 0 eu posso chegar no 3, ou a partir do 3 eu posso chegar no 0, tá? E esse curso aqui não é um curso de grafos especificamente, e como eu te falei, você não precisa compreender necessariamente isso daqui para você trabalhar com o GraphQL, como você vai ver ao longo do curso, mas eu achei interessante te mostrar mais ou menos como que funcionam os gráficos. Como eu te falei, esse não é um curso dessa estrutura de dados, então tem muito mais informação para você entender sobre grafos, sobre algoritmos que utilizam os grafos, então eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá, no caso. Até porque o GraphQL já veio para resolver essa complexidade para você, tá? Eu só tô te mostrando aqui para você entender que se esses números fossem dados, no caso, eu poderia ter, por exemplo, usuários, produtos, compras e assim por diante. Beleza? E o que o GraphQL vai resolver aqui no meu programa? Vamos começar aqui entendendo como que o modelo atual, que é um modelo de REST, né, API REST, que a gente utiliza atualmente, funciona e onde o GraphQL entra para resolver alguns problemas que a gente pode encontrar dentro do modelo de API REST, tá? E aqui eu já quero fazer um disclaimer bem grande. O modelo API REST é amplamente utilizado atualmente, tá? Então ele não é um modelo em desuso. A gente utiliza muito esse modelo, mas eu quero te mostrar o que o GraphQL se propõe a resolver dentro desse modelo de REST aqui no caso. Então o modelo atual que a gente tem de API RESTs, né, no caso, seria o seguinte. Eu tenho um cliente e eu tenho um servidor. Essas duas coisas precisam se comunicar. Por exemplo, a partir do momento que eu acessei google.com, quer dizer que o meu computador fez uma solicitação para algum dado e essa solicitação foi, por padrão aqui, uma solicitação GET para o servidor da Google. A Google me mandou de volta uma response com o site aqui que o meu navegador renderizou aqui na tela, beleza? Então é basicamente assim que esse modelo funciona. Eu tenho um cliente, o cliente vai fazer uma request, aqui no caso, para o servidor. Essa request tem informações bem específicas, como no meu caso aqui eu fiz uma solicitação. Se a gente olhar aqui na network aqui do meu navegador, eu fiz uma solicitação GET para o servidor da Google, aqui no caso. Então, aqui no response eu tenho o request method, que foi o método da requisição que eu fiz, que foi
o get aqui no caso, tá? Então ele tem métodos, no caso, que eu posso mandar para o servidor, e ele tem também endpoints. Um endpoint seria basicamente o que eu estou tentando acessar aqui no caso. Então, o que vem aqui depois da barra, que no caso aqui eu só acessei o endpoint barra, no caso aqui, o que vem depois da barra aqui no caso é o endpoint que eu estou buscando. Por exemplo, poderia ser usuário, e aí depois da barra poderia vir o ID do usuário. Esse é o modelo REST que a gente utiliza atualmente, beleza? E nesse caso aqui, ó, eu teria endpoints então. Então eu faço uma request bem específica, né, falando o método da requisição e o endpoint que eu quero acessar. E aí o servidor vai processar essa requisição aqui e aí vai me mandar de volta aqui uma response, ou seja, uma resposta com o que eu estou buscando. Por exemplo, nesse caso aqui foi o site da Google, que foi uma resposta em HTML que eu recebi do servidor, mas poderia ser uma resposta em XML, poderia ser JSON, poderia ser texto puro, enfim, qualquer tipo de resposta que o servidor quiser me mandar aqui. O problema é que essa resposta ela é arbitrária pelo servidor. Ou seja, suponha aqui no meu caso que eu estou aqui no cliente, eu quero fazer uma requisição, get, no caso aqui, para /users, e aí o ID desse usuário, que é o 1 no caso. Ou seja, isso quer dizer que eu quero fazer uma solicitação de dados do usuário que tem o ID 1, no caso, na minha base de dados. O servidor vai processar essa requisição, vai formar essa resposta aqui, no caso, e vai mandar essa resposta de dados aqui. Ou seja, se esse usuário existe, ele vai me mandar uma resposta de 200, né, que é uma resposta ok, no caso aqui, com todos os dados do user 1. Mas suponha também que eu apenas queria saber o nome desse usuário 1. Para, por exemplo, colocar aqui no cantinho, no menu aqui, por exemplo, eu quero só colocar o nome desse usuário. Então eu faço uma request, servidor, por favor, me manda o nome do usuário 1. Para o servidor, que nesse caso não existe isso de eu solicitar um dado especificamente. Ele simplesmente vai processar essa request aqui no caso, vai formatar essa resposta e vai me mandar de volta. Se eu tiver programado esse servidor para me retornar, por exemplo, os dados do usuário, nome, sobrenome, CPF, todos os endereços e todas as compras desse usuário aqui, eu vou mandar de volta, independente do que o cliente me pediu, vou mandar de volta para ele todos esses dados. Então, um cliente aqui que precisaria apenas do nome de um usuário, ele vai receber de volta o nome, sobrenome, CPF, todas as compras, enfim, o endereço, tudo que são coisas que o cliente aqui vai ignorar simplesmente e somente utilizar os dados. E tem algum problema nisso? Na verdade, não especificamente assim um problema tão grande, porque como eu estou te falando, o cliente pode simplesmente ignorar os dados que ele não vai utilizar e utilizar o nome que é o que ele queria usar aqui no caso. O problema disso aqui é que quando eu solicito dados para esse servidor e ele me retorna mais do que eu preciso, esse problema é chamado de overfetching, né, no caso. Vem muito mais informação para o cliente do que eu preciso. E esses dados precisam trafegar na rede, tá? Então, você provavelmente já deve saber disso, mas não custa lembrar, cada dado, cada letra aqui, representa uma determinada quantidade de bytes, né, no caso. Então, cada letra, cada espaço que for adicionado na resposta do servidor, significa que o cliente tem que baixar essas informações têm que trafegar nos dados aqui, e se o cliente tiver, por exemplo, numa conexão 3G mais lenta, isso vai demorar um pouco mais. Além disso, alguns serviços, a maioria deles, cobra também por tráfego aqui no caso, tá? Então, também está sendo dinheiro jogado fora, porque você está trafegando dados na rede que você não está utilizando aqui, tá? No caso. Então, esse é o problema do tal do overfetching que a gente chama. Ou seja, quando a gente solicita um dado especificamente para o servidor, a gente só precisaria de alguma coisa simples, o servidor manda muito mais dados do que a gente precisa de volta. Beleza? Então, esse é um dos problemas. Mas o GraphQL vai resolver somente isso, somente a busca de dados, fazer overfetching aqui? Não especificamente, eu vou te mostrar uma outra situação onde o GraphQL vai ser super interessante aqui, mas esse já é um dos casos
que o GraphQL resolve esse problema aqui para você. Porque no GraphQL, assim como é explicado aqui no site, você pode pedir o que você quiser. Então, baseado na consulta, que é a linguagem de consulta do GraphQL, você vai solicitar, por exemplo, aqui eu tenho um tipo de dado, você também pode tipar, fazer a tipagem forte aqui dos seus dados, você vai ver isso posteriormente. Suponha que eu tenho aqui um projeto que tem nome, tagline e contribuintes, no caso, que contribuintes é um outro tipo de dado que também tem outros dados dentro, que seriam o user, né, que pode ter nome, sobrenome e tal. Se na minha consulta eu solicitar somente o campo tagline, aqui no caso, ele vai retornar para mim somente os dados que eu pedi, no caso aqui. Então é isso aqui que eu estava te explicando ali. No caso do API, se eu solicitar esse tipo de dado aqui na API REST, ela vai me retornar todos esses dados aqui que estão aqui nesse tipo de dado, beleza? No caso do GraphQL, ele vai retornar somente o que eu pedi. O que eu pedi aqui, desculpa. Beleza, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu poderia também criar o meu servidor GraphQL aqui, no lugar desse servidor, tá? Então, se eu não quisesse, por exemplo, ter uma API, colocar o meu servidor GraphQL aqui e fazer tudo com o servidor GraphQL, eu posso fazer isso, como você vai ver também ao longo do curso todo, tá? Então, se eu não quiser ter uma API, suponha que eu tenha somente uma base de dados, eu posso ter um servidor GraphQL que se comunica com essa base de dados diretamente. Assim, eu não teria nem uma API REST aqui no caso, somente o GraphQL, beleza? Mas vamos imaginar uma outra situação que é mais complicada um pouquinho. Suponha que minha empresa é muito grande, no caso aqui, e agora eu dividi tudo em servidores. Pode ser qualquer tipo de divisão. Por exemplo, suponha que eu tenha aqui um e-commerce, eu tenha num servidor clientes, no outro servidor eu tenha compras desses clientes e no outro servidor eu tenha produtos que esse cliente comprou, produtos da loja, no caso. Dá para você perceber claramente que esses dados aqui estão relacionados. Por exemplo, se eu tenho clientes e compras, clientes fazem compras. Então, eu tenho que comunicar essas coisas. Se eu tenho produtos, produtos estão em compras. Então, eu tenho que comunicar essas três coisas aqui no caso. Então, suponha que o cliente aqui queira saber um determinado cliente, uma compra de determinado cliente. Então, ele vai ter que fazer uma solicitação para esse servidor, depois pegar os dados, o ID, por exemplo, desse cliente aqui, ir no outro servidor, fazer uma outra requisição, pegar as compras desse cliente e daí ir no outro servidor, a partir da compra, e pegar os produtos dessa compra e aí unir os dados tudo aqui no front-end dele ou em qualquer lugar que ele estiver utilizando esses dados aqui, beleza? Então esse é um tipo de problema que o GraphQL consegue resolver de maneira muito elegante e muito simples aqui, como você vai ver ao longo do curso todo aqui no caso. Porque nesse caso, eu poderia ter um servidor GraphQL no meio do caminho e o próprio servidor GraphQL faz a comunicação com meus outros servidores e faz a união desses dados aqui e me retorna de volta somente os dados que eu solicitei. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o nome do cliente que comprou determinado produto em determinada compra, eu só quero o nome desse cliente. Eu posso fazer essa consulta, eu posso simplesmente falar, olha GraphQL, olha para mim qual cliente que comprou o produto X, uma caneta, dentro do meu site aqui. Ele vai verificar os dados e me retorna somente o que eu pedi. Por exemplo, somente o nome desse cliente, ou somente o ID. Ele vai me retornar somente o dado que eu solicitei aqui. Beleza? Então, e aqui pode parecer que eu não resolvi nada, porque eu teria que fazer uma requisição para um servidor, depois para outros servidores. Mas, por exemplo, suponha que esses servidores aqui estejam na mesma rede, ou esse GraphQL pode estar dentro de um desses servidores aqui, não tem problema isso, tá? Porque eu poderia fazer essa solicitação para um desses servidores, sendo ele o GraphQL, e não importa onde ele estiver, ele pode fazer a comunicação com outros servidores, unir esses dados e retornar esses dados para mim. Uma diferença aqui do API REST com o GraphQL é que a gente só vai mandar consultas do tipo POST com a query que a gente quiser, que é esse tipo de query language que a gente viu aqui no caso. Tá? A gente vai aprender isso aqui tudo, não se preocupe com isso agora. Mas no GraphQL é somente isso e eu também não tenho endpoints diferentes aqui. Então aqui, por exemplo, se eu configurar o meu GraphQL para responder no endpoint /GraphQL, eu não preciso nunca mais mudar esse endpoint. Todas as solicitações que eu vou fazer uma solicitação de POST
para o endpoint /GraphQL com a query que eu quero, e o GraphQL faz o resto e me traz os dados de volta aqui, beleza? Então é basicamente isso, eu queria te mostrar aqui o que o GraphQL faz, o que o GraphQL resolve aqui no caso, por falar em resolve, eu quase falei resolver, que você também vai aprender a fazer aqui posteriormente, mas é basicamente isso. No mais, eu recomendo que você dê uma olhada sobre essas informações que eu te passei, por exemplo, dá uma olhada no site do GraphQL, aqui também tem partes para você aprender, caso você queira, a gente vai ver tudo isso ao longo do curso, mas é sempre importante você ter uma segunda opinião com a documentação também, até para você me provar errado. Às vezes eu falo alguma coisa que não bate, você pode discutir, a gente pode conversar sobre isso aqui, é óbvio, né? No caso, ninguém é perfeito, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a configurar o nosso sistema, deixar tudo prontinho para a gente começar a aprender o GraphQL aqui. Então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aquele joinha aí pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal e ver aquele sininho se tá marcado para você receber os novos vídeos que eu postar, tá? Eu estou postando agora 2 vezes por semana, mas dependendo do seu comportamento, brincadeira, eu vou postar mais. Não, brincadeira, foi brincadeira mesmo. Mas não esquece de curtir o vídeo e marcar aquele sininho para você receber os novos vídeos que eu postar. Até o próximo.